Beth Milan é autora de O Papagaio e o Doutor, Consolação, Quem Ama Escuta, entre outros romances, crônicas e peças de teatro. A escritora e psicanalista, que se divide entre a França e o Brasil, acaba de lançar Carta ao Filho, o relato autobiográfico da mãe, a escuta do filho e de si mesma. É um texto que eu escrevi porque eu acho que a mãe tem o direito de ser escutada, de ter uma outra história que não seja a história da mãe. Também escrevi para examinar os erros que eu tinha cometido e em função disso, a minha relação com meu filho mudou. A partir do texto? A partir do texto. Esse texto nasceu depois de um desentendimento. E eu comecei a escrever para estar com o meu filho, que tinha se afastado. E um tempo depois eu me dei conta de que ela ia crescendo e que mostrei para um amigo meu, muito amigo, Cláudio Villa, que é poeta. E ele me disse, mas esse texto é lindo, você precisa ir em frente com isso. Aí eu fui em frente e foi a ocasião também de refletir sobre a minha própria existência, né? Não só sobre a relação com o filho, mas sobre a minha existência. Quando o texto estava pronto, eu mostrei para o meu filho, que fez uma série de observações, uma série de perguntas. Isso você me explicou, explica isso. Então, houve uma colaboração, foi uma relação importante que se estabeleceu em função do texto. Nós nos reencontramos como dois adultos capazes de escuta recíproca. Esse é seu único filho? É o único filho. Quando ele completou 5 ou 6 anos, eu voltei para Paris com o pai. O pai fazia questão que ele fosse educado na França. O pai era francês? O pai era francês e, do meu ponto de vista, era impossível me separar, deixar o meu filho sem pai, né? Educá-lo aqui. Então eu segui o meu marido e foi nesse momento que eu também comecei a escrever ficção. Foi nesse momento que Lacan entrou na sua vida? Não, Lacan é muito anterior, né? Eu fiz a minha formação com Lacan entre 28 e 33. Aos 28 anos eu fui para a França fazer a formação com Lacan, fiquei 4, 5 anos lá. Nesse período eu trabalhei na universidade, eu era assistente do Lacan. Quando eu voltei, eu fundei aqui no Rio de Janeiro o Colégio Freudiano do Rio, juntamente com Magno Machado Dias, a quem eu me refiro no livro como um homem de gênio, que tinha uma relação muito intensa com a língua. Então nós fizemos um trabalho de tradução do Lacan que foi muito, que levou em conta o trocadilho, o neologismo, e que pegou verdadeiramente porque era uma maneira que nós passamos a falar o Lacan em língua portuguesa do Brasil. Há um modelo, ou deveria haver um modelo para alguém que vai ser mãe? Não, justamente é uma das coisas que eu digo no livro. Como você sabe, no século XVIII, quem diz isso lindamente é aquela historiadora chamada Elisabeth Badinter. Escreveu um livro sobre o amor materno como um amor conquistado. No século conquistado. No século XVIII, as mães, mesmo e sobretudo as ricas, não queriam se ocupar das crianças. Elas mandavam as crianças para as amas secas. Aí o índice de mortalidade era muito grande. No século XIX, surge a necessidade de trabalho, né, com a Revolução Industrial, de mão de obra. E, simultaneamente, o mito da boa mãe,
que é aquela que cuida, está sempre para o filho, como um livro na estante, não fala de si, etc. Com o mito da boa mãe, surgiram modelos, né, de conduta. E uma das descobertas desse meu livro é que não há modelo de mãe. Mas você buscou um modelo. Eu segui a minha mãe, né, porque a gente imita, a gente segue mandatos inconscientes sem ter, né, mandatos sem ter consciência clara deles, né? A razão também pela qual houve esse desentendimento é que o meu filho é franco-brasileiro. Eu sou brasileira de origem mediterrâneana, portanto, aquela mãe apegada, né? Então, havia um estranhamento, porque na França, quando os filhos saem de casa aos 18, 20 anos, eles saíram mesmo, né? E frequentam os pais ocasionalmente, uma vez por semana. Não era o caso, eu não aceitava essa conduta. Então, o confronto de culturas também é que me levou a descobrir o que eu descubro nesse livro. E você tem criado um gênero. Não é exatamente uma autoficção, porque não é autoficção, é auto-realidade, é confessional, mas não é apenas confessional, porque inclui também reflexões culturais. Tem um nome esse caminho? Ednei, eu sempre, em todos os meus romances anteriores, que são O Papagaio Doutor, Consolação, Clarão, em todos eles eu posso classificá-los todos de autoficção, porque eu sempre trabalhei a partir da minha experiência, mas mais do que isso, tematizando a minha experiência, né? Então, no Papagaio Doutor, eu me inspirei na minha análise com o Lacan. Em Consolação, a Laura também é um personagem inspirado na minha vida, na experiência que eu tive da perda do marido, da errância pela cidade de São Paulo, entre os mendigos, do diálogo com os mortos do cemitério. Então, do reencontro com a mãe que consola a filha, né, ensina que para superar o luto é preciso rememorar a vida com o morto, que a pessoa morre, mas não deixa de existir, né? Então, esse gênero autoficção, que é o gênero também do Woody Allen, da Frida Kahlo, é um gênero no qual eu me exercitei bastante. Aqui é mais autobiográfico, na Carta ao Filho é mais autobiográfico, mas tem uma estrutura ficcional, porque você lê como se fosse um romance. O que é uma boa mãe? É uma mãe que escuta, né? Uma mãe que escuta, é uma mãe que escuta e também faz o filho escutar, porque fazendo o filho escutar, ela ensina a escutar. E nada é mais precioso do que isso, você sabe, né? A gente aprende a falar, a discursar, a sustentar os conhecimentos, a protestar, mas a gente pouco aprende a escutar. E isso é fundamental, né? A escuta é pacificadora, ela é contrária à intolerância. Então é isso. Muito obrigado, Beth. Obrigada a você.